A primeira grande questão que nós temos que levantar aqui, né, e eu gostaria que todo mundo refletisse bastante sobre esse problema, que são problemas que eles tendem a passar despercebidos, mas são, na realidade, problemas fundamentais. A realização do ato, ela, de uma maneira muito concreta, muito específica, deixou a burguesia toda sem chão. A burguesia, ela tenta criar, né, um setor da burguesia, logicamente, procura criar a ficção de que haveria, né, entre a esquerda e a extrema-direita, que polarizam a situação política do país, um importante campo que não é nem de esquerda nem de direita, que seria, como o pessoal chama, o que é uma coisa muito estranha, de centro, né? Na verdade, é uma direita, né? Uma direita que foi engolida pelo bolsonarismo. Os atos mostraram que essa direita não tem nenhuma presença na situação política nacional, né? Nós temos que considerar que uma manifestação como essa, ela é a mobilização do setor mais ativo de um determinado segmento da população. Ela não é a mobilização de todo esse segmento da população. Via de regra, né, até como uma coisa lógica, é impossível que você faça atos públicos que mobilizem toda a população. Isso muito raramente acontece. Ou digamos, até, né, que é um deslize meu, não acontece, né? Não há a possibilidade de você mobilizar toda a população. Por isso que é preciso interpretar a mobilização como sendo uma manifestação de um setor, de um contingente da população. Quando você coloca 750 mil pessoas na rua, ou 500 mil de pessoas, no caso de haver uma disputa sobre a quantidade de pessoas que efetivamente foram às ruas, você não está colocando apenas aquele pessoal na rua. Quer dizer, ou seja, você não está mobilizando apenas aqueles que foram às ruas. Eles representam uma tendência à mobilização e à opinião de um setor muito maior do que eles, várias vezes maior em geral, né? Se você tem 1 milhão de pessoas na rua, você pode ter certeza que o número de pessoas que está favorável a essas mobilizações, né, a opinião, a base dessas mobilizações é dezenas de vezes maior. Se você coloca 1 milhão de pessoas, significa que você tem 30 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas que estão com aquele posicionamento político. Isso é fácil de constatar se nós analisarmos, por exemplo, a campanha das diretas de 1994, que foi uma grande mobilização de rua. A campanha das diretas, ela mobilizava, né, de um ponto de vista geral, era muito parecida com essa campanha que nós estamos fazendo aqui, ela mobilizava aí, nos atos, a cada rodada, digamos assim, de ato público, mobilizava cerca de 1 milhão de pessoas. Muita gente deve ter lido aí que no Rio de Janeiro e São Paulo foram realizados atos com 1 milhão de pessoas. Isso, evidentemente, é um exagero, né? Nunca houve esse ato de 1 milhão de pessoas. O ato de 1 milhão de pessoas seria uma coisa muito monstruosa para qualquer cidade do mundo, mesmo São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, a parcela da população que era favorável, né, a que houvesse em 1995, ao invés do colégio eleitoral da ditadura, eleições diretas, era majoritária na população, né? Quer dizer, para 1 milhão que estava na rua, havia o apoio, havia a solidariedade, havia a opinião de coisa de 70, 80 milhões de pessoas. Então nós temos que levar em consideração que a relação entre as pessoas na rua e as pessoas que apoiam é muito grande. Na medida em que a esquerda levou às ruas, né,
de meio milhão a 800 mil pessoas no último dia 19 de junho, significa que há uma mobilização da população de muito maior envergadura. E não apenas isso, né? Nós temos que considerar as mobilizações também como uma coisa dinâmica. Quer dizer, elas vão aumentando, tanto que aumentaram do dia 29 de maio para o dia 19 de junho. É um movimento crescente, um movimento que se expande. O número de cidades cresceu e tudo mais. Nós podemos dizer com toda a tranquilidade que se a esquerda não fizer nenhum tipo de... não cometer erros muito grandes que vários setores estão procurando cometer nesse momento, nós vamos discutir isso daí, essa mobilização tende a empolgar, a tomar conta do país inteiro. E é uma mobilização que tem o potencial muito claro de derrubar o governo Bolsonaro. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Ninguém duvida mais. Quando a esquerda convocou o primeiro ato, alguns setores da burguesia tentaram ocultar o caráter do ato dizendo o seguinte: um jornalista em particular, que eu me lembro, usando uma expressão muito feia, né, falou, é uma mobilização de nicho. O que ele quer dizer é o seguinte: é como se a esquerda que saiu às ruas, levou 400 e tantas mil pessoas às ruas no país inteiro, fez atos gigantescos em São Paulo, fosse uma espécie de tribo urbano, né? Um segmento exótico da população, um segmento curioso da população. Essa avaliação é totalmente falsa. A esquerda, ela saiu às ruas como direção do conjunto da população, logicamente que do conjunto da população que é mobilizável, existe a burguesia, existe a extrema-direita, existe tudo isso, mas como direção geral do movimento popular, e não como uma manifestação exótica de um determinado setor, de um setor peculiar, né? E a segunda manifestação do dia 19 de junho mostrou isso daí. E mostrou que a burguesia perdeu totalmente, né, a terra firme para se apoiar na situação política, está pendurada no vazio. O que nós temos agora no país é o seguinte: nós temos a esquerda com as massas nas ruas, o Bolsonaro, que tem uma determinada parcela da população que o apoia, que é bem menor do que a da esquerda, no caso, né? Vamos ter claro isso daí, e a burguesia pendurada no nada, né? Sem chão.